Glória a Deus. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos pregar subordinado ao tema: depois do cárcere tem banquete. Depois do cárcere vai ter uma mesa com banquete. Você pode dizer para o teu irmão, só para ele não esquecer a temática, diga: depois do cárcere vai ter banquete. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O texto que nós vamos ler é o versículo de número 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E você diz amém? Amém. Eu gostaria de pedir para você sentar, aplauda Jesus, dê glória a Deus. Eu gostaria que você não colocasse a sua expectativa em mim, no homem, mas colocasse a sua expectativa em Deus. Amém, meus irmãos? O texto que nós acabamos de ler, que é o tema desse lindo congresso, fala acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com seu companheiro Silas. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, depois que passou pela igreja em Jerusalém, no concílio com os presbíteros, para que eles pudessem escrever uma carta direcionada na oração, no jejum, ao Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, para que ele pudesse levar uma doutrina que os gregos que estavam aceitando a fé em Jesus pudessem obedecer à fé através desta carta que o apóstolo Paulo foi enviado pela igreja. A Bíblia Sagrada diz que Paulo vai se apartar de Barnabé, porque Paulo não teve a concessão junto com Barnabé de levar João Marcos, que era sobrinho, era parente de Barnabé. Diz a Bíblia Sagrada que quando o apóstolo Paulo vai para essa segunda viagem missionária, ele leva também consigo um jovem por nome Timóteo, que habitava entre as cidades de Derbe e Listra. Esse que tinha uma mãe que era crente e um pai grego. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, vendo e percebendo que Timóteo, ele tinha testemunho tanto em Listra quanto em Icônia, diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo pegou Timóteo para levar consigo e o circuncidou por causa dos judeus que haviam naquela cidade. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo vai seguir a viagem. Diz a Bíblia, o texto sagrado, que Paulo, passando pela Frigia e província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra. O texto diz que ele passou pela Frigia e pela Galácia. Deus até permitiu Paulo passar pelos lugares. Deus até permitiu Paulo passar, andar sobre aqueles lugares, fazer uma turnê, fazer ali uma viagem missionária. Só não foi autorizado a abrir a sua boca para poder falar acerca do nome de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada então que Paulo percebeu que Deus não queria que o evangelho fosse pregado ali naquele lugar. Paulo então vai descer e vai chegar numa cidade chamada Mísia, e a Bíblia diz que ele tentava ir. É interessante que para a Frigia e Galácia ele passou, mas na cidade de Mísia ele tenta ir, passar, ir naquele local, pisar os seus pés, mas o Espírito lhe impede, não lhe permitiu. Lá na cidade de cima, o Espírito não deixou falar, e na cidade de baixo, o Espírito não deixou passar, porque a nossa trajetória está na palma da mão de Deus, a nossa caminhada está na palma da mão de Deus. O território que os nossos pés pisam está nas palmas ou na palma das mãos de Deus. O GPS da nossa caminhada está na palma das mãos de Deus. Eu vou vim pregar a palavra, eu vim para ensinar. A Bíblia diz que Paulo, numa cidade ele passa, na outra ele intenta. E tanto numa cidade que ele passa para pregar, o Espírito não deixa. Na outra ele tenta passar, o Espírito também lhe impede. E às vezes alguém pensa que é os demônios, que é um espírito imundo, que é Satanás, que às vezes nos impede a chegar a lugares que o nosso coração deseja. Ainda mais sendo um pregador, tem pregador que ele olha a casca do lugar, ele olha ambientes. Ele queria ir para a Ásia, e a Ásia é um lugar grande, a Ásia tem multidão, a Ásia tem a massa compacta, a Ásia tem muitos ouvidos, a Ásia tem pessoas para nos ouvir,
A asa tem uma massa que vai ver e ouvir Deus falar através da nossa vida. Mas não é assim não. Chamada de Deus, vocação de Deus, quem coloca no lugar é Ele, quem leva é Ele, quem dá oportunidade é Ele, quem dá a palavra é Ele. Paulo era doutor, conhecedor da lei, estudou no pé de mestre, mas quem dá a palavra, quem dá a iluminação do texto, quem dá a revelação é Deus. Se Deus não falar, você pode falar a Bíblia inteira, não vai acontecer nada. Se Deus não te guiar, não adianta querer ir, Deus vai te impedir. E não adianta botar culpa de pastor, não adianta botar culpa de obreiro, não adianta botar culpa no demônio. Quem coloca no altar é Deus, quem coloca para pregar é Deus. Não adianta fazer bico. Você pode pregar o hebraico, aramaico, grego, você pode interpretar todo o texto, aleluia. Pode ter uma pessoa que conhece menos do que você, mas se a oportunidade, a chamada, e Deus colocou a mão na cabeça e dizer: hoje quem prega é Ele, quem fala é Ele, quem vai dar a palavra é Ele. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: o GPS da tua caminhada, da tua trajetória, está na palma da mão de Deus. Você não anda onde quer, não anda onde quer, não pega o que quer, não pega onde quer, não vai onde quer. Ah, mas eu vou para Bahia. Você vai para Bahia se Jesus quiser. Você pode até fazer uma viagem para lá, mas prega lá, aí é com Deus. Você pode até pedir oportunidade, aleluia, mas a cabeça vai dizer: varão, leva de mim o teu reino. Ele pode até te levar, aleluia, do reino dele, mas quem vai colocar no altar é Deus. Paulo é pregador de nome, Paulo é pregador conhecido, Paulo é filho de Gamaliel, que estudou nos pés dele, mas quem deu a chamada para Paulo ainda é Jesus de Nazaré. Paulo não vai para onde quer, não pega onde quer, não faz o que quer. Escuta aqui, Paulo, você está pensando que você quer, que você vai para onde quer, pega quando quer, pega onde quer. Ei, meu irmão, as almas é de Deus, independente se é a Betinha, independente se é a Galácia, independente se é Lícia, quem tem a oportunidade, ninguém coloca aí, meu Deus. Deixa eu ver se alguém aqui vai entender. Deixa eu ver aqui se alguém vai aqui para adorar. Depois da Macedônia, depois dessa prisão, Deus tem um pacote preparado. Só tem que ir aqui para receber a direção do Espírito. Faz o barulho e o inferno não gosta. Paulo era cheio do Espírito Santo. Aliás, não tem muita biografia do irmão Lucas, mas de Paulo tem. Esse mesmo Paulo foi encontrado, Jesus o encontrou a caminho de Damasco, e ele foi com cartas para poder prender, para poder pegar os irmãos que ele dizia que era uma seita que estava surgindo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo estava respirando morte. Sabe o que é respirar? É sobrevivência. Paulo sobrevivia de maltratar pessoas, Paulo vivia para maltratar pessoas, Paulo vivia para perseguir crente, Paulo vivia para maltratar os crentes. Irmão, deixa eu me falar uma coisa: você quer perseguir, persegue o Lula. Você quer perseguir, persegue Bolsonaro. Você quer perseguir, persegue Donald Trump. Você quer perseguir, persegue a macumbeira. Você quer perseguir, persegue o adoreiro. Você quer perseguir, persegue o crime organizado. É mais fácil Deus te dar livramento deles do que Deus te livrar quando você persegue um crente que ora. Irmão, não mexe com quem tem intimidade com Deus. A casa vai cair para você. Você vai mexer em casa de um moribundo. Não coloca a mão, não se meta a besta em crente que tem, aleluia, intimidade com Deus. Paulo pegou cartas com o sumo sacerdote para prender e maltratar os crentes, para pegar as irmãs pelo cabelo, para pegar os discípulos pelo cabelo, para espancar os crentes dentro de casa. E Paulo vai com a carta. É interessante que Paulo, ele vai pedir autorização. Sabe para quê? Para chegar na igreja e bater, para chegar na igreja e maltratar, para chegar na igreja e fazer o que ele queria. Eu vou abrir parênteses aqui, depois eu fecho de novo. Está cheio de obreiro desse
desse jeito. Ele pede autorização para o pastor e vai na igreja dos outros. E chega na igreja que ele não é o pastor. E não sabe o que está acontecendo. E chega lá, já vou com o parceiro começar a bater em fulana. Aquela irmãzinha ali já vai começar a apanhar na palavra. Aquele varão ali já vai começar. Eu já vou arrebentar com ele. Você vai sair daqui para estar arrebentada. Aleluia. Você vai sair daqui quebrado. Você vai sair daqui caído no chão, Paulo. E Paulo intentou aí o caminho de Damasco. Mas no caminho ele tentou com o verdadeiro caminho. A Bíblia diz que ao meio-dia uma luz resplandeceu. E Paulo caiu ao chão e não no cavalo. A Bíblia diz que Paulo, quando caiu no chão, ele ouviu uma voz: Saulo, por que é que tu me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus em quem tu me persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os amigos de Deus. A Bíblia diz que ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Agora ele pediu para a pessoa certa. Porque a primeira pergunta ele pediu autorização para maltratar. Mas na segunda pergunta ele perguntou e fez a pergunta para a pessoa certa: o que o Senhor quer que eu faça? Amor, e quem pergunta para Jesus o que é que ele quer que ele faça, nunca vai errar o endereço. Amor, a Bíblia Sagrada diz que Jesus deu para ele a direção: vai a caminho de Damasco, entra numa rua chamada direita, na casa de um homem por nome Judas, e lá eu te farei ouvir. Aleluia. O que é fazer para fazer? Paulo foi para casa de Judas, o discípulo, não para falar, não para fazer alguma coisa, não para poder pregar. Paulo entendeu que antes dele começar a falar, ele entrou na casa para ouvir. Glória, eu acho lindo do texto, mas na glória, a Bíblia Sagrada diz que os que estavam com Paulo, e quando ele levantou, ele abriu o olho e estava cego. Os que estavam com ele para perseguir, pegaram na sua mão e conduziram ele para casa. A primeira mão que Paulo recebeu foi a mão do direcionamento. E a mão que pegou Paulo levou ele para a casa certa. Os mesmos que foram para perseguir devem que ser usados por Deus para guiar. Eu vou pegar. Aleluia. Os mesmos que vão perseguir a igreja é os mesmos que Deus vai usar para colocar saindo na coisa certa. Aleluia, você não está entendendo? Os mesmos que se levantaram contra a tua vida é a mesma mão que Deus vai usar para te abençoar. Glória. Os mesmos que se levantarão ou se levantaram para te perseguir, a mesma mão que foi para maltratar foi usada por Deus para direcionar. Eu vou pegar. Tem alguém aqui que vai entender a voz de Deus? Aleluia, Deus tem uma mão estendida. Aleluia, Deus tem uma mão estendida. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo visitou o discípulo. Não foi o obreiro, não foi o diácono, não foi o presbítero, não foi o pastor, foi um discípulo por nome Ananias. Porque Deus não só fala com o pastor, Deus não só fala com o presbítero, Deus não só fala com o evangelista, Deus fala com quem é discípulo. Se você é discípulo, Ele fala com você. Se você está nos pés da cruz, Ele fala com você. Se você ama a doutrina da palavra, Ele fala com você. Porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus não tem compromisso com quem não gosta da palavra. Deus não tem compromisso com quem coloca desculpa para não ouvir a palavra. Com quem coloca desculpa para não ouvir o grupo de ensino. Quem coloca desculpa para não ouvir o grupo de quinta. Quem coloca desculpa para não ouvir o grupo da oração. Deus não tem compromisso. Aleluia, com seguidor de santidade. Deus tem compromisso com o discípulo. A Bíblia diz que Jesus falou com Ananias, com o discípulo, e disse: Ananias, ele disse: aqui, Senhor, Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, jejuando, e na oração ele viu um homem por nome Ananias entrando na casa e pondo a mão sobre ele. Olha a mão aí. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que Ananias disse: mas Senhor, muito tenho ouvido o tanto de males que são causado aos santos da tua igreja. A Bíblia diz: Jesus diz para ele: oh Ananias, aleluia, ele é para você perseguidor, mas para mim já é um vaso escolhido. Aleluia, nas minhas mãos. A Bíblia diz que Ananias se levanta e vai até a rua chamada direita, na casa do homem por nome Judas. E quando ele chega lá, Paulo está cego e não está enxergando. A Bíblia diz que Ananias se pôs a mão sobre ele, orou sobre
sobre ele. E o Espírito Santo batizou Paulo na casa do homem de Judas. Olha como Deus é tremendo. Olha como vale a pena obedecer a voz. Olha como vale a pena obedecer a direção. Olha, Paulo foi cheio, pastor. Sabe por causa de quê? Porque Paulo sempre esteve debaixo de uma autoridade. Olha, Paulo sempre esteve debaixo de uma mão sobre a vida dele. Paulo sempre esteve debaixo de uma mão para levantar ele, de uma mão que orava por ele, de alguém que intercedia por ele. Quer ser o Espírito, se submeta à autoridade que Deus colocou. Quer ser usado por Deus, entra debaixo da mão que Deus estendeu sobre a tua vida. Quer ser o Espírito Santo, entra debaixo da autoridade que Deus colocou você sobre a casa. Não tem Espírito Santo para quem é rebelde. Não tem Espírito Santo para quem vive passeando em igreja. Não tem Espírito Santo para quem não congrega. Não tem Espírito Santo para quem é desportado. Não tem Espírito Santo, aleluia, para quem não pega essa palavra. A Bíblia diz que para Paulo ir para casa teve mão, que para Paulo ser cheio teve mão. A Bíblia diz em Atos 13 que o povo para os irmãos que estavam na igreja de Antioquia, Barnabé, Lúcio, Manaé. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra, aleluia, para eles fazer. A Bíblia diz que eles orando ao Senhor, servindo e jejuando, aleluia, pelo Espírito Santo, impuseram as mãos sobre Paulo. Olha aí, uma mão para levar Paulo até na casa, uma mão para lá para o Paulo e Paulo ser cheio, e agora outra mão para Paulo ser missionário. Deixa eu falar para você, Deus não vai abalar a estrutura do diabo através da vida de uma pessoa que não tem uma mão sobre a vida dele. Deus não vai fazer a obra na vida de quem não tem uma mão estendida sobre ele. Deus não vai fazer uma obra na vida de quem não tem um pastor para pastorear a alma dele. Olha, deixa eu falar uma coisa. Paulo escreveu 13 epístolas. Paulo é o pregador depois de Jesus mais conhecido da Bíblia, que pregou sermões poderosos e operou milagre como Jesus. Paulo é um dos apóstolos, aleluia, da teologia cristã acerca do Cristo. A cristologia, o assunto dele era Cristo morto e ressuscitado. Mas a Bíblia Sagrada diz que para Paulo enxergar, para Paulo levantar, para Paulo ser cheio, Deus usou um discípulo. Aleluia. Estende a mão assim, por favor. Estende a mão assim, por favor. Não despreze a mão do teu irmão. Não despreze a chamada do teu irmão. Não despreze aquele que está do teu lado. Ele pode não ter cargo, mas é discípulo. Ele pode não ter chamada, mas é discípulo. Ele pode não ser consagrado, mas é discípulo. Através da mão de Ananias, Paulo viajou, Paulo pegou, Paulo fez a obra, Paulo foi missionário. Deixa eu te falar, você pode não ter cargo, mas Deus quer usar a tua mão para levantar Saulo na terra. Você pode não ter nome, mas Deus quer levantar alguém. Talvez você vai orar por alguém aqui hoje que não tem nome, não tem chamada, aleluia, não tem fama, mas Deus vai levantar ele nessa terra, vai levar ele, vai viajar com ele, vai engrandecer ele, vai dar nome para ele. Ei, Ananias não apareceu na história, mas Deus levantou Paulo. Não despreza o discípulo. Ora, ouça, Deus quer usar a tua mão aqui nessa noite. Deixa eu ver quem quer ser usado por Deus. Olha para a tua mão, olha para a tua mão, olha para a tua mão. Ananias estava orando, ele não sabia que o homem que ele ia orar e fazer aquilo que Jesus ordenou seria e é um dos maiores missionários que essa terra já conheceu. Senhores, não despreza a mão dos discípulos. Pode ser uma senhora dessa que Deus vai usar para orar pela nossa vida, e amanhã Jesus nos coloca em lugares altos. Não despreza a mão dos pequenos, porque Deus não tem compromisso com o cargo, Deus não tem compromisso com o título, Deus não tem compromisso com a igreja. Eclesiastes, a carga eclesiástica, Deus tem compromisso com quem ouve a voz dele, obedece a palavra dele. Paulo está debaixo de uma mão, Paulo está debaixo de uma direção, Paulo está debaixo de oração. Veja que Paulo começa o ministério dele orando,
enviado debaixo da oração. E Paulo vai nas missões que Jesus leva ele, debaixo da oração. Se você ler depois do capítulo 13 de Atos, todo lugar que Paulo foi pregar, Paulo vai procurar uma sinagoga dos judeus, aonde era ensinada a Torá. Todo lugar que Paulo vai pregar, ele procura um lugar, uma sinagoga ou um templo, para que ele pudesse ter oportunidade na época, quando chegava um doutor ou um discípulo de algum segmento, em qualquer sinagoga, era lhe dada uma oportunidade para ele pregar. E não é aqui que eu quero falar. Eu quero dizer que quando Paulo vai na segunda missão em Derbe e Listra, e Paulo está procurando da parte de Deus a direção correta, ou o lugar que ele deveria pregar, a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo passa por Lícia e tenta ir para Mitilene, o Espírito não deixa, Paulo desce para Troas. E quando ele chega em Troas, ele vai ter uma visão à noite. E a visão era de um varão. Aleluia, esse varão representava a Macedônia. A Macedônia está sob os olhares de Deus. Vou repetir. A Macedônia estava debaixo do olhar de Deus. Deus já estava olhando para a Macedônia. Alguma coisa na Macedônia chamou a atenção de Deus. Alguma coisa na Macedônia fez Deus, aleluia, mudar o curso da direção do missionário. Deus está observando a Macedônia. Deus está prestando atenção que na Macedônia é um lugar que está carente da obra. Deus está observando que tem uma localidade na Europa naquela época que está precisando, aleluia, da palavra de Deus naquele lugar. E quando Paulo vai dormir à noite, Paulo teve a visão. E a visão que se apresentou um varão da Macedônia e rogava-lhe, suplicava-lhe, pedia por socorro, gritava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa visão aqui não era de homem, essa visão foi Deus que visitou o sono de Paulo. E a visão era apressada, a visão era uma necessidade, a visão era algo de pressa, a visão era uma coisa que deveria ser urgente. Irmãos, tem uma Macedônia que está gritando por uma ajuda missionária. Tem uma Macedônia que está gritando pela nossa visita. E às vezes a gente fica brigando por público, a gente faz briga para ter oportunidade. Às vezes a gente vê até o pastor e diz: eu estou em pecado, aleluia, por que é que eu tenho que eu não tenho oportunidade? Será que você não entendeu que a visão de Deus não é só aqui dentro? Tem uma Macedônia lá fora, que o coração de Deus está pulsando forte e mostrando para a igreja missionária, aleluia, tem alguém gritando pela ajuda. Ele não vai conseguir ir até a sinagoga. Aliás, na Macedônia não tem sinagoga. Deus vai levar Paulo em um lugar que ele não vai se sentir confortável. Na Macedônia, Paulo vai ter que orar. Na Macedônia, Paulo vai ter que encontrar o lugar certo. Na Macedônia, Paulo vai ter que encontrar um varão que está pedindo socorro. E Paulo entendeu que esta missão era do Senhor. E a Bíblia diz que logo quando ele teve a missão, ele procurou depressa, aleluia, ir para Macedônia e concluiu que era Deus. Navegou para Troades e correndo direto ao caminho para Samatúcia. A Bíblia diz que no dia seguinte foi para Nápoles e depois para Filipo, que é a primeira cidade da Macedônia, e é uma colônia. Se o texto sagrado se colocar escrito, se Lucas biografou que é uma colônia, Lucas estava dizendo: a cidade da Macedônia é dominada por Roma. É Roma que dá as diretrizes de Macedônia. É Roma que domina a Macedônia. É Roma que manda na Macedônia. É Roma que dá a palavra na Macedônia. É Roma que dá as leis em Macedônia. É Roma que está imperando em Macedônia. A cidade é uma colônia que foi conquistada por Roma. Roma fala do mundo. Roma fala do império das trevas. Roma fala de Satanás governando. Roma fala do diabo imperando naquele lugar. Roma está cheia de demônio. Aliás,
Roma tem adivinhador, Roma tem lucradores, Roma tem pessoas que não querem aceitar a palavra. E Deus está nem aí se eles não querem ouvir a palavra. E Deus está nem aí se Roma está orando. E Deus está nem aí se Roma está jejuando. E Deus está nem aí se Roma quer Ele. E Deus está nem aí se a Macedônia quer Ele. Deus está olhando para a Macedônia. E sabe o que me chama a atenção? Vai haver um avivamento em Macedônia. Porque tem um varão pedindo socorro. Repita comigo, um varão pedindo socorro. É o suficiente para Deus incendiar a Macedônia. Mas você não está entendendo. Por causa de um clamor de um justo, por causa da necessidade de um sofredor, por causa de um coração que está pedindo socorro, Deus vai movimentar a igreja dele. Eu vou pregar aqui, eu vou ser profeta nessa igreja. Aleluia, congresso dos varões Gideões, Igreja Assembleia de Deus de Paraisópolis. Assim diz o Senhor: uma Macedônia será invadida. Prepara os vossos corações, enche o vosso espírito da palavra, enche o vosso coração do Espírito Santo, porque Deus vai movimentar a igreja dentro dessa Macedônia. Casas serão invadidas, locais serão invadidos, lojas serão invadidas. Eu vim aqui ser profeta de Deus mesmo. O Espírito Santo gritou na minha alma e disse: chega lá e profetiza. Eu vou tomar a igreja. Macedônia será invadida. Roma não vai parar. O tráfico não vai parar. O governo não vai parar. A prostituição não vai parar. O adultério não vai parar. Tem alguém gritando por socorro na Macedônia? Deixa eu ver se você ainda tem visão dos céus. É você que Deus vai levar. É você. É você. É você. Deus não te levantou para você fazer o que quer. Deus não te levantou para você ir onde você quer. Deus não te batizou com o Espírito só para você pular na igreja. Deus não te deu poder para você ficar disputando na igreja. Quem tem mais poder, quem fala mais em língua. Deus te deu poder para invadir a Macedônia, para incendiar o inferno, para libertar o cativo. Deixa eu ver quem vai invadir a Macedônia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem ainda ama a obra do Deus da Bíblia, do Deus Todo-Poderoso. A Macedônia será invadida. Quem a Satanás odeia, as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem Deus pode contar com você. Deus vai visitar sonhos. Deus vai visitar casas. Deus vai visitar corações. Deus vai colocar um Macedônio que está necessitado. Tem alguém querendo roupa. Tem alguém querendo comida. Tem alguém querendo emprego. Tem alguém querendo cura. Tem alguém querendo libertação. Tem alguém querendo sair da mão do demônio. Tem alguém querendo sair do crack. Tem alguém querendo sair da maconha. Tem alguém querendo sair da mão do demônio. A igreja, Deus está levantando missionários que vai invadir a Macedônia. É tempo de se levantar. É tempo de Chacheno. É tempo de fazer obra. Gideões missionários. Levanta porque Deus vai usar vocês como unidade. Paulo chega na cidade. Paulo percebeu que a cidade não tem sinagoga, não tem palavra. Tem umas mulheres tementes, mas ninguém tem coragem. Paulo vai procurar um lugar para falar com Deus. Olha como Deus vai invadir o inferno.
coração, a oração é essa: Senhor, cadê o varão da Macedônia? Abra a porta do coração desse povo. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Nós queremos salvar almas aqui, Deus. Abra o coração dos macedônicos. Se o Senhor nos colocou aqui, é porque o Senhor tem a pessoa certa. A Bíblia diz que quando Paulo foi para a beira do rio, tinha umas mulheres. E com certeza aquelas mulheres estavam lavando roupa. Não estava fazendo outra coisa. Quando elas perceberam que tinha homens de Deus orando, elas perceberam que aquele lugar não seria mais o mesmo. E Paulo, começando a falar, Deus abriu o coração de uma mulher de Laodiceia, de Lídia, vendedora de púrpura da cidade. A Bíblia diz que ela disse: eu temo ao Senhor. Primeira coisa que aconteceu, a oração abriu o coração de uma mulher, mas a visão é um varão. E Paulo está entendendo: opa, Deus começou por uma varoa, mas eu preciso encontrar um varão que está por isso. Por isso que Paulo não sai da cidade. Porque quem está ouvindo é mulheres. E Deus quer um varão. Vou falar de novo. Quem está ouvindo é as mulheres. Olha por onde Deus vai entrar no coração dos macedônicos. Cadê as vasas do eterno Deus? Eu entro no coração das varoas e encontro o varão da cidade. Eu vou profetizar devagar. A tua casa vai ser invadida pelos céus. Eu vou repetir de novo. Mulheres, por causa de você que abriu o coração, Deus vai encontrar o varão da Macedônia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus, fica tranquilo. Eu não estou desesperado. Quem é para receber a palavra vai receber. Quem não é para receber vai voltar do mesmo jeito que entrou. O problema é teu. Aleluia. Eu não tenho responsabilidade de te encher com o Espírito Santo. A minha responsabilidade é pregar. Aleluia. A de abrir o coração é com eles. A de encher com ele. A de curar com ele. Aleluia. A única coisa que eu tenho que ter responsabilidade é de assumir a figura cheio dele. Aí ele pode ter certeza que eu estou cheio. Aleluia. Eu estou transportado. O diabo que se segura deixa pro braço, pai. As mulheres estão ouvindo a palavra. Está na beira do rio, Lídia fala: dá para batizar já? Ou tem que esperar a convenção? Eu tenho que batizar. Precisa fazer alguma carteirinha? Precisa preencher alguma? Precisa colocar o meu currículo de pecador aí? Falou, crê de todo o coração. Oh, glória. O que você quer mais? Entra na minha casa. A Bíblia diz que Paulo não queria, ela constrangeu, diz: entra em casa. A Paulo entendeu, nós já não tínhamos nenhum lugar para ir, já tem uma casa na Macedônia. Você não está entendendo? Vai na direção de Deus. A porta vai ter que abrir da Macedônia. Essa Macedônia vai ter, ou ela abre a porta ou Deus arranca ela. Mas quem me abre, ele abre. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai colocar um varão para você salvar. Deus vai colocar um macedônico para você
Deus vai abrir a porta do coração da Macedônia. Deus vai abrir a porta. Eu profetizo em nome de Jesus. E se tem 50 varões aqui, pode colocar mais cadeira. O próximo congresso vai descer. Aleluia, quem acredita nisso? Dá o pulo da sua cadeira. Vai tomar a olha, no outro dia ele sai para orar de novo. Aí a Bíblia revela que tinha uma jovem. Eu amo a Bíblia porque eles colocam os detalhes. A Bíblia dizia uma jovem adivinhadora da cidade, que era escrava dos seus senhores e adivinhava para dar lucro. Não por um dia, mas por outro dia ficava atrás de Paulo. Lá vai 2 homens de Deus e esses anunciam o caminho da salvação. Era verdade que ela estava falando, porém o Espírito que usava ela era mentiroso. E Paulo esperou o tempo de Deus. E Paulo está andando, pregando, e essa mulher atrás. Ah, nós somos de Deus. Olha, está anunciando o caminho da salvação. Aí Paulo ficou perturbado. Porque Paulo é igual de lei. Eu sou sanguinário, irmão. Sou sanguinário. Não vai nesse negócio, é calminho, é mentira. Mentira. Paulo ficou perturbado. Agitou o coração dele. A Bíblia diz que Paulo disse ao Espírito, disse para quem? Veja a diferença de quem tem visão do mundo espiritual. Ele não disse para a menina, ele não disse para a jovem, ele não disse sai para lá Satanás. Ele disse para o Espírito que estava dentro dela. Olhou para ele e disse: Espírito, sai dela em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz para a menina: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando os adivinhadores perceberam que a menina não tinha mais o Espírito que lhe dava lucro, os magistrados foram procurados na cidade e pegaram o Paulo, colocaram no meio da cidade e açoitaram a ele e a Silas. E isso aqui é interessante, irmãos, porque, rapidamente, Paulo, segundo a Bíblia, é um cidadão romano. Os cidadãos romanos na época, eles tinham direitos. Por exemplo, todo cidadão romano tinha por direito, quando ele fosse para ser julgado por qualquer outra nação, ele poderia escolher ser julgado pela sua nação e pela autoridade da cidade. No caso de Atos 25:11, quando o Festo vai julgar Paulo, ele disse: eu recorro a César. E Festo disse: a César que tu quer ir, a César tu irás. Porque Paulo era cidadão romano. E Paulo disse: olha, eu não tenho feito nada, eu não peguei nada de ninguém. Se eu fiz qualquer coisa contra a justiça, eu sou digno de morte. Mas eu não fiz, eu quero ser julgado por César. Porque ele tinha direitos por ser romano. Ele tinha direito romano, por exemplo. O romano, eles tinham direito que os romanos tinham, quando alguém era malfeitor e praticava algo na colônia romana e fosse ser condenado, a morte condenatória dos romanos era a cruz. Era a cruz. Eles eram condenados à crucificação. Condenavam, na verdade, condenavam. Porém, o cidadão romano não poderia morrer com aquela morte de cruz, porque era uma vergonha para os cidadãos daquela localidade, daquela capital. É por isso que Paulo e Pedro vai morrer pela mesma causa. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, e Paulo morre pela guilhotina, que é uma morte mais rápida e menos dolorosa. Por quê? Porque Paulo era cidadão romano. Agora, olha que coisa tremenda que a Bíblia nos ensina. Quando os magistrados pegam Paulo e Silas, Silvano, e levam à cidade os magistrados para açoitar, a Bíblia diz que Paulo não abre a boca para falar nada. Paulo fica calado e apanha calado. Por quê? Porque se Paulo fala que ele era romano, ele não ia levar os açoites. Quem ia apanhar sozinho? É por isso, irmão, que amigo de verdade não se faz em pizzaria. Amiga de verdade não se faz em mesa farta.
Amigo de verdade não se faz em churrascaria. Amigo de verdade é quando o pau está quebrando na casa de Moca e ele diz: se você apanhar, eu apanho junto. Se você sofrer, eu sofro junto. Eu tenho direitos, mas se for para usar os meus direitos para ver você sofrer e eu sair ileso, o evangelho não é isso não. Porque tem muita gente na igreja que só é amigo quando tem banquete. Aleluia, só tem pessoas, eu vou falar, tem pessoas em nosso meio que para eles só a nossa amizade só vale enquanto eu favoreço a eles. Se eu deixar de favorecê-lo, aí eu não presto mais. Isso aí não é amizade, isso aí é barganha. Isso aí é aproveitador. E Deus sabe a pessoa certa para colocar do teu lado. E eu já vou profetizar: você não vai sofrer sozinho não. Deus vai colocar a pessoa certa. Se você chorar, eu choro junto. Se você sofrer, eu sofro junto. Aleluia. Se você apanhar, eu apanho junto. Se você for, eu vou junto com você. Deus não vai colocar pessoas que vai te abandonar no caminho não. Deus está levantando nessa noite amigos que vai segurar na tua mão na hora que o Pai diz a Bíblia Sagrada. Eu vou terminar. Irmãos, eu não quero aqui contar a luta. Pensa num rapaz que sofreu debaixo do sangue de Jesus. Passa, pastor Marcelo. Graças a Deus, Deus aí se chamar aqui pelo nome de pastor. Tá bom. Quinta pessoa da fornalha. Calma aí. Pensa no rapaz que sofreu. Quase que eu mandei mensagem para ele: rapaz, acho que não vai dar para mim não. Bota outro. Pedir a Jesus misericórdia. Eu fiquei enfermo, doente. Fiquei doente. Começou a me dar umas dores, um peixinho, umas dores na coluna. Meu corpo comecei a ficar fraco. Ia falar, ficava ofegante. Eu disse: eu já sei o que é isso. Eu já sei o que é isso. É porque Deus vai invadir a Macedônia. E sabe o que Deus fez? Semana passada eu não tinha um compromisso, tive um só. Nessa semana eu vim pregar aqui. Compromisso a semana inteira, mas a semana inteira, de segunda a domingo. E eu falei: eu não vou rejeitar nenhum. Eu vou ir em todos para a glória de Deus. Fica tranquilo, fique em paz. Respira, dá uma respirada aí, vai. Isso. Respira. Respira aí. Eu aprendi nesses anos que o sucesso do ministério é uma bênção. Nunca foi um público. Nunca foi. O sucesso do ministério é Deus estar com o pregador quando ele estiver falando. O sucesso do ministério é quando ninguém vê o falador, o seu testemunho. O sucesso do ministério de um pastor e um pregador é quando ele tem comunhão com Deus que ele fala. O nosso sucesso não está nos altares que Deus nos colocará. Não. Pode ser aqui, pode ser um altar maior, com muito mais membro, pode ser uma igreja pequena, um barraco, como eu preguei quarta-feira. Meu Deus, eu pensei que ia cair o barraco, vai cair isso aqui. Rapaz, o sucesso da vida de um homem espiritual não está na multidão que lhe ouve, mas sim na comunhão que ele tem com Deus que ele fala.
Quando Paulo e Silas apanham, você não vê um texto eles reclamando que está apanhando. Você não vê um texto eles murmurando. Você não vê um texto eles orando, pedindo a Deus para sair daquela cidade. Ao contrário, ele já tinha ganhado mulheres da cidade. Mas Paulo tinha que encontrar o varão da visão. E o varão da visão não estava em uma sinagoga e nem botou um pouco dentro de um templo. O varão da visão estava dentro de um cárcere. E para ele chegar dentro do cárcere era necessário ele sofrer por causa dessa visão. E ser cheio do Espírito Santo nunca foi pulos e gritos exacerbados. Porque tem gente que pula, grita, e eu gosto também, amo, fala em língua, todo lugar, bate na perna, profetizo, mas nunca foi isso. Ser cheio do Espírito Santo é quando você sofre pela obra missionária e entende que você precisa ficar calado. Não adianta pular, rodar, falar em língua, em casa fala palavrão, sai do culto, fala mal dos outros, sai do culto, murmura contra o culto, sai da igreja, fala mal dos irmãos, vai para casa, murmura, fala mal do marido, vai para casa, pragueja contra a própria vida. Não adianta pular, rodar e ter uma vida de miséria lá fora. Paulo e Silas era cheio do Espírito, e por ser cheio do Espírito, o Espírito conduziu eles para dentro de um cárcere. Mas não foi apenas um cárcere, não, foi o interior. Foi a prisão máxima da Macedônia. Quando chegou lá, Paulo e Silas começam a orar e cantar hinos de louvores a Deus. Paulo e Silas não cantam quando está vendo perto de meia-noite. A Bíblia diz, e perto da meia-noite cantavam hinos a Deus e oravam. Não, eles não começaram a cantar perto, até porque eles não tinham um relógio bonito como esse para saber que hora era. Eles cantavam e oravam já. E a Bíblia dizia, os presos ouviam o que eles cantavam e oravam. Paulo e Silas tinham apanhado, sofrido. E a Bíblia diz que eles cantam e oram. Ora e canta. Aí Tiago diz assim no capítulo 5 e 3, diz assim, se alguém estiver triste, ore. Mas se alguém estiver alegre, Paulo e Silas estavam tristes e alegre. Alegre por quê? Porque estava ganhando alma. Porque Deus estava abrindo a porta. Porque tinha pessoas ouvindo a palavra. Paulo e Silas estavam tristes por quê? Porque tinha apanhado. E ninguém fica alegre apanhando. Porque estava sofrendo. Porque estava padecendo. E a Bíblia diz que colocaram eles amarrados, os pés e as mãos no tronco. E o diabo é ignorante nessas coisas. Porque amarrou o pé e amarrou a mão, era para colocar uma mordaça na boca. Deixou a boca livre. Aí Paulo e Silas começou a orar a Deus. Mas não foi para mandar terremoto não. Paulo e Silas começou a orar e cantar, porque eles entenderam. No cárcere não tem mulher. No cárcere não tem varoa. No cárcere não tem. No cárcere só tem. Só tem. Paulo falou, é aqui. Deus não me levou no templo, mas me trouxe para o lugar certo. Deus não me levou na sinagoga, mas me colocou no lugar certo. Eu até apanhei por causa dos demônios, mas eu cheguei no lugar certo. Os demônios até me afligiram lá fora, mas eles foram usados por Deus para me conduzir pelo lugar certo. Não reclama, ainda que você esteja sofrendo, Deus vai te colocar no lugar certo. Essa prova não é para te matar, é para Deus te levar para a porta que Ele quer te levar. Então vou começar. Essa porta não é para te matar, é para Deus te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Essa luta não veio para te matar, é para Deus abrir a porta que Ele quer te colocar. Aleluia, essa enfermidade não veio para te matar, é
voltar. Mas olha onde Paulo e Silas está, no lugar da missão que ele teve em Troade. Aleluia, fica tranquilo, que Deus não vai perder essa guerra para o diabo. O lugar que Deus te colocou, depois desse sofrimento, fica tranquilo. A Bíblia diz que de repente, aleluia, depois que Paulo e Silas chegou no lugar certo, aí Jeová, aleluia, lá do céu disse, agora é comigo. Chegou no lugar que eu queria, a Macedônia vai ser abalada agora. Aleluia, a Bíblia diz, e perto da meia-noite é depois que o ponteiro bate e passa de sexta para sábado. É Deus falando, não vai virar o dia, a Macedônia vai ser, aleluia, não vai virar o dia. Eu vou tirar você dessa cadeia. Não vai virar o dia. Deus vai sacudir a tua Macedônia. Deus vai sacudir essa cadeia. Deus vai sacudir esse lugar que te limita. Deus vai sacudir essa cadeia, vai quebrar. Essa corrente vai quebrar. Essa brisa vai quebrar. Aquilo que te limita, Deus vai quebrar. Deus vai quebrar o mato. Deus vai quebrar a cocaína. Deus vai quebrar a bebida. A tua família não vai pegar na bola que tá. Deus te colocou no lugar certo, na hora certa. Da forma certa, não, você não está entendendo. Eu vou pegar até você abrir a boca para a glória. E perto da meia-noite, e de repente, sopra, velho. Não sopra, velho. O terremoto não vem de baixo para cima. Terremoto de baixo para cima é terremoto natural. Terremoto de baixo para cima, ele faz colapso. Ele quebra a infraestrutura. Ele quebra a empresa, quebra a saúde. Ele mata, ele destrói, ele acaba, ele dá prejuízo financeiro. Agora terremoto que Deus faz, terremoto que vem de cima, terremoto que Deus mata. Ele abre porta, canta cadeia, arranca demônio, não vou pegar. Deus vai fazer o terremoto do teu ministério. Deus vai fazer o terremoto dessa igreja. Deus vai abalar a estrutura. Deus vai abalar o alicerce. A Macedônia vai temer. A Macedônia vai temer. A Macedônia vai temer. Vai cair demônio. Vai cair macumba. Vai cair macumbeiro. Vai cair feiticeiro. Vai cair adultério. Vai cair mentira. Vai cair engano. Vai cair a prostituição. A Macedônia vai ser abalada. A Macedônia vai ser abalada. A Bíblia diz que perto da meia-noite sobrecaiu tão grande terremoto e abalou os alicerces da cadeia. Abalou o alicerce, mas a casa não caiu. Abalou o alicerce, mas a casa ficou de pé. Abalou o alicerce, mas ninguém morreu. Abalou o alicerce, mas ninguém pereceu. Abalou o alicerce, mas Palestina não morreu. Deus está abalado, mas não é para te matar. É para mostrar que quem está mexendo nas estruturas sou eu. O teu ministério vai ter movimento. O teu ministério vai ter terremoto. O teu ministério vai ter. Deus vai fazer um terremoto. Deus vai abalar essa estrutura. Deus vai quebrar o grande. Deus vai quebrar o capitão. Vai ter gente liberta, pastor. Vai ter gente curada, pastor. O Espírito Santo manda eu pregar. O terremoto vai acontecer. A Bíblia diz: e sobreveio o terremoto. Os alicerces abalaram. As correntes de todos os prédios, aleluia, se quebraram. É o único terremoto da Bíblia que não prende, mas quebra a corrente. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. O erro que Nabucodonosor vai colocar a corrente na mão dos preferidos da porrada. Ninguém vai perder o teu ministério. Quem quer amarrar para o ministério vai ter um encontro com Deus. Levanta a mão que eu vou pegar. Levanta a mão que eu vou pegar. Depois dessa cadeia vai ter banquete. Vai ter banquete. Vai ter banquete. Depois dessa prova, depois dessa luta, depois dessa missão, depois desse congresso, depois dessa festa, depois dessa essa prova não é para te matar não, meu filho. Essa luta não é para te matar não, minha filha. Essa notícia que chegou na tua casa não é para te matar não, minha filha. O que está acontecendo na tua vida, assim diz o Senhor, está no meu controle, está no meu controle, está no meu controle. A tua casa não vai perecer, a tua família não vai perecer, o teu ministério não vai perecer. A tua epa,
Deus vai fazer. Se Jesus não fizer uma obra na vida de todos que estão aqui, porque pela fé Jesus está quebrando corrente. Eu nunca vi terremoto ter chave de cadeia. Eu nunca vi terremoto ter chave de prisão. A chave estava na mão do Visão da Macedônia, o carcereiro. Mas a Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo. Quem era para abrir a porta estava precisando de ajuda. Quem era para abrir a porta ia se matar. Quem era para abrir a porta estava dormindo e sem luz. Eu nunca vi terremoto ter chave. Meu senhor não está entendendo. O Deus que você serve tem a chave de todas as cadeias na palma da sua mão. Fica tranquilo. O teu filho vai sair desse crack, minha filha. Essa depressão não vai matar. Aleluia, não vai. A síndrome do pânico será quebrada. Aleluia, tua filha vai amanhecer um dia, vai abrir a porta e vai dizer: mãe, eu vou procurar trabalho. Aleluia, eu estou sentindo uma paz na minha alma. Deus está falando aqui, eu vou pregar. Eu não vim aqui para levar com desse histórico, não. Eu vim aqui com a palavra profética. Eu vou pregar, deixa eu pregar, meus irmãos. Eu vou pregar. A tua casa não vai ficar da mesma forma. Josué, Jesus está falando: eu vou abrir essa porta. O diabo tentou te trancar, o diabo tentou te prender, o diabo tenta calar tua boca, mas eu sou Deus da tua chamada. Eu te coloquei na Macedônia, não é para ninguém te prender lá, não. Eu te coloquei lá para falar, para pregar, para andar. Não vai me tapar. Levanta a mão que Deus vai fazer uma obra. Mas levanta. Mas levanta. A Bíblia diz que quando o carcereiro levantou, puxou a espada para o lixo. Não faça isso. Estamos todos aqui. A Bíblia diz: ele pedindo luz. Opa. Quem tem autoridade na cadeia é ele. Era ele que tinha que ter chave e luz. Ele não tem luz. Estão todos aqui. Sabe por que Deus fez a obra? Porque Paulo não guardou mágoa. Porque quando deram na mão do carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro lançou ele na prisão interior. Sabe o que é lançar? Jogou lá com força e violência. Não colocou ele com carinho, não. Não deu um tapinha na sua. Entra, Saulo, entra, Paulo. Não. Pegou ele e disse: vai pra lá. Pregador, prega aí para as paredes aí. Aí Jeová, Paulo, Silas, só canta. Só canta e ora. Não precisa amaldiçoar o rapaz. Não precisa amaldiçoar o marido, não. Não precisa amaldiçoar o filho, não, porque está maltratando, não. Não precisa amaldiçoar o praguejar com o líder de vocês, não. Não precisa praguejar contra quem te persegue, não. Ora pela vida dele. Na verdade, quem está preso é ele, você está livre. Na verdade, Paulo, quem está precisando de chave é ele, você está com a chave nas tuas mãos. Eu te darei as chaves do reino. Quem tem a chave é a igreja. Roma não tem a chave. Aleluia. Quem tem a chave para desprender é a igreja. Deus te deu poder para você quebrar corrente pela oração. A oração ainda faz a diferença no reino. Quem ora tem resposta. Quem ora tem livramento. Quem ora tem visão. Quem ora tem audição. Quem ora faz milagre. Quem ora faz missão. Quem ora prega a palavra. Quem ora perdoa. Quem ora ama. Quem ora não tem tempo para guardar mágoa. Quem ora também canta. E quem canta também ora. O ministério do louvor é uma bênção. Mas se cantar sem orar, você está vazio. Se cantar sem orar, você está fraco. Se cantar sem orar, você está fora do
aleluia, com a boca. Aroma se sente com o ouvido, com o nariz. A Bíblia diz que quando o Jeová se expirou, parece que o meu Jeová deu terra lá em cima, o terremoto aconteceu, vida. Você não está entendendo? Deus vai cair. Meu Deus do céu, o carcereiro não se mata não, está falando aqui. A Bíblia diz que ele, dobrando o joelho, disse: o que eu faço para também ser salvo? Jesus falou: o rapaz aí está servindo a Roma, mas quer ser liberto. Ei, tem alguém precisando de você? O que eu faço para ser livre? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, na tua casa, a tua casa vai ser salva, a tua filha vai ser salva, o teu marido vai ser salvo, a tua mãe vai ser salva, a tua avó vai ser salva, o teu tio vai ser salvo, o teu vizinho vai ser salvo. Ei, Deus vai fazer uma reviravolta nessa Macedônia. Deixa eu ver que crê, deixa eu ver que crê, deixa eu ver que crê. Se você vai ser usado por Deus, então cala a palavra, fala alguma coisa, reage pelo amor de Deus, abra a boca e diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me, envia-me, envia-me. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. 30 segundos de glória a Deus. Vai descer uma presença nessa casa, vai descer um poder dentro dessa casa. Deus não vai criar para uma segunda gente vazia, Deus não vai criar para uma segunda gente dura, Deus não vai criar para uma Macedônia covarde, Deus vai criar para uma Macedônia grande, cheio da presença, em nome de Jesus agora. 30 segundos de glória a Deus, 30 segundos de aleluia, vai, glória, glória, glória. Jesus, a Macedônia vai ser banida. Jesus, a Macedônia vai ser liberta. Jesus, a Macedônia vai ter avivamento. Jesus, vai ter avivamento na Guilherme, vai ter avivamento no final, vai ter avivamento no Pedrinho, vai ter avivamento no trabalho, vai ter avivamento na esquina. Só quem vai ser usado por Deus, desce a Deus e toma agora. Vai, vai, enche, 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 enche. Jesus, só quem vai invadir a Macedônia, enche ele na tua presença. Agora, 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 seja cheio da presença agora, seja cheio da glória agora, seja cheio da glória agora, seja cheio da presença agora, 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 agora. Deus vai usar o teu pé, Deus vai usar a tua mão, Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua sabedoria, Deus vai te dar poder, vai te dar estratégia. Recebe, 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 recebe. Só quem vai ser usado por Deus.
Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Foi vocês que escolheram vir enviados, mas cheios do Espírito Santo. O teu filho